Saudações, povo de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sempre conosco, amém? Falemos com Deus. Pai amado e Pai querido, graças te damos, meu Deus, por estarmos na presença do Senhor, pela graça de poder compartilhar a palavra do Senhor, que promove salvação, libertação, cura e batismo com o teu Santo Espírito. Pai amado e querido, abençoa essa pessoa agora, Senhor, cujo vídeo está, Senhor, chegando ao seu alcance. Que o Senhor entre, meu Deus, com provisão, que o Senhor entre com libertação, que o Senhor entre com cura, que o Senhor entre, meu Deus, batizando com o teu Santo Espírito, iluminando pela palavra e libertando pela mesma. Este é, Senhor, o meu pedido e a minha oração nesta hora, crendo no poder do nome de Jesus para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos compartilhar mais um pouco da palavra de Deus? Sim. Quero compartilhar com você uma palavra vinda de Deus na Bíblia Sagrada, nesse momento em que a gente está continuando a viver, né? A questão viral, essa questão toda aí que está chateando tanto, preocupando tanto, aterrorizando tantas pessoas, muitas estão com suas emoções inquietas, mas a palavra de Deus tem sempre para a gente socorro presente na hora da angústia. Leamos o que nos diz a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar a ninguém pelo mal, e ninguém tenta. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havido a concupiscência concebido, a luz, o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Não erreis. Meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Louvada seja a palavra do Senhor. A carta, ou epístola, ou epístole do grego, né, de Tiago, tem aproximadamente a datação entre 45 a 48 depois de Cristo. Lembrando que esse Tiago, segundo alguns historiadores estudiosos, ele seria um meio-irmão de Jesus, sendo filho de José com Maria. Embora o mesmo, aqui na sua epístola, ele não mencione esse fato, assim também como Judas, em sua epístola, também não faz o mesmo. Nós temos referência disso em Mateus 13,55 e Gálatas 1, versículos 19. O que eu quero falar com você nesse vídeo, nesta hora? Eu quero compartilhar com você nesse vídeo, nessa hora, que a gente está falando aí da questão de vírus, questão de contaminação, questão de infecção, questão de integridade, de saúde pública, de saúde emocional e até mesmo de risco iminente de morte. Só que existe um vírus que não surgiu agora, ele é de longa data, muito antigo, tão antigo quanto a humanidade. E ele também tem matado muita gente. E a todo instante esse vírus continua matando. Esse vírus é conhecido por alguns, há mais ou menos 2000 anos, como Hamartia. Hamartia, para você que não é entendido ou não tem um pouco de conhecimento dessa terminologia da palavra, Hamartia vem do grego, que quer dizer pecado. Ou seja,
hamartia. Então, para a gente entender um pouco desse vírus chamado pecado, temos que estudar hamartiologia, ou seja, a doutrina do pecado. E a carta de Tiago, ele não fala outra coisa senão isso, sobre o ensinamento da evolução desse vírus que contaminou o homem no Éden e que fez a depravação, a degeneração da imagem e semelhança do homem, mexeu com o caráter do homem, mexeu com a personalidade do homem, mexeu com o emocional do homem e faz com que o homem tome decisões arbitrárias à vontade de Deus, fazendo com que eu mesmo se torne desagradável e reprovado diante daquele que o criou para ser bênção, pois Deus o criou para ser bênção. Então eu quero compartilhar com você neste vídeo acerca desse vírus chamado hamartia, ou chamado pecado. Tiago diz aqui na sua epístola, no capítulo 1, do versículo 12, até os versículos que nós lemos aqui, versículo 12 ao versículo 18, que todos estamos sujeitos às provações. Não há como o ser humano não cair em tentação. A tentação, ela é quase que inevitável. A Bíblia diz que aquele que não peca, ele é mentiroso e faz da palavra de Deus mentirosa. E a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus fiel e verdadeira. Então, crendo nisso fielmente, eu creio, é que eu quero compartilhar com você acerca do que Tiago quer nos ensinar através dessa palavra. No capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Hamartiologia, doutrina do pecado. A evolução desse vírus, como que isso funciona na mente humana, na natureza humana, como que isso funciona no psicológico humano. A primeira coisa que a gente tem que entender é que com a queda do homem através do pecado, nós somos tentados na medida em que, seduzidos, somos enganados pelos nossos desejos. E esse desejo, tomando uma proporção de grandeza, de força, chamado concupiscência, ele faz a materialização da ideia no nosso pensamento, fazendo com que nós visualizemos, nós consigamos materializar na imaginação já o pecado sendo feito. Então, seja, uma vez em que sou seduzido pelos meus desejos, enganado por ele, e esse desejo ele toma uma proporção de força descontrolada, da qual eu não consigo controlar, foge ao meu controle. E aí ele começa a idealizar pensamentos. E esses pensamentos acabam, se não houver um freio nesses pensamentos, acabam me conduzindo a fazer algo que estará reprovado diante de Deus, porque não é a vontade de Deus. Certamente o pecado distancia o homem de Deus, distancia o homem do homem e distancia o homem da salvação. E Tiago fala que a única forma da gente lidar com isso é entendendo um pouco de si mesmo, porque o pecado, ele gera escravidão. 1 Coríntios 7,23 diz que fomos comprados por um alto preço e não devemos nos deixar escravizados novamente pelos homens. Ou seja, há pessoas que, se dizendo entendidas e sábias na palavra de Deus, elas criam uma série de regras e fundamentos que acabam escravizando pessoas, conduzindo pessoas a um caminho de perdição, um caminho de sofrimento, que mais fadiga o corpo do que liberta a alma, do que liberta o pensamento. A palavra de Deus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela te libertará. João 8,36 diz, aquele que conhece a verdade é liberto pelo Filho do Homem. E este, então, não pode ser mais escravo. Porque João 8,34 diz que aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Então, nós primeiro temos que identificar, somos escravos dos nossos desejos?
Estamos sendo enganados por esses desejos. Esse tipo de sentimento tem nos traído, tem nos conduzido a uma condição de miséria emocional, de miséria, de carência espiritual, ao ponto de a gente estar distanciado da palavra de Deus, distanciado da comunhão com aqueles que têm o mesmo pensamento que a gente tem de servir a Deus, de morar no céu. Afinal de contas, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos de passagem nessa terra, somos peregrinos. A terra para a gente é uma passagem, é um deserto que temos que atravessar. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. Assim está escrito e assim é como nós cremos. Então, 1 Coríntios 7, 23 diz que nós temos que valorizar esse preço no qual Cristo nos comprou. E Cristo nos comprou com o seu sangue. Cristo nos comprou com preço de sangue. Ou seja, o sangue imaculado de Cristo, ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos dá força para lidarmos com esses tipos de sentimentos, sedução, engano, luxúria, que faz a materialização da ideia, né? Porque são coisas abstratas e acaba materializando a ideia de praticar a ação, que resulta no pecado praticado. Então a gente acaba pecando por pensamento, palavras e atos, que seria o resumo disso daqui. A outra coisa é, o pecado, ele acaba confundindo a obra, o sacrifício de Cristo na nossa mente. Porque Cristo, ele se tornou maldito naquela cruz, porque Gálatas 3,13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, amaldiçoado é todo aquele, à vista de quem pode ver, todo aquele que é pendurado numa cruz. E Cristo se deixou pendurar no madeiro ou numa cruz para tomar sobre si as nossas maldições. A minha maldição e a maldição de você que está aí me ouvindo e me vendo. Então, o pecado, ele escraviza. O pecado, ele confunde a sua mente, fazendo com que você valorize coisas que não tem nada a ver com o sacrifício que Cristo Jesus fez por você. E você começa a valorizar coisas que são humanas, que são materiais. E isso acaba gerando em você uma autoconfiança que não produz fruto de arrependimento, que não produz fruto de salvação na sua vida. A outra coisa é a gente entender que o pecado, ele não deixa você ver o santo dos santos. Porque havia no povo de Israel, naquela época, um santuário, um tabernáculo, onde sacerdotes ofereciam sacrifício, eram mediadores entre o povo de Israel e o Deus de Israel, o nosso Deus. E havia o chefe desses sacerdotes, chamado sumo sacerdote, que uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, primeiro por ele e depois por todos. Jesus Cristo veio, aqui em Hebreus 9:12, e fez isso de uma vez por toda, mas não por meio de sangue de irracionais, ou seja, de animais, mas pelo seu próprio sangue. O sangue do unigênito de Deus. O unigênito Filho de Deus, que se dá em sacrifício de forma consciente, de forma voluntária, para que eu e você possamos ser redimidos e ter acesso ao Santo dos Santos, que é o céu, que é a morada celeste, que é a casa de Deus nosso Pai. Ou seja, o pecado é um vírus que contaminou o homem lá atrás e vem infectando o homem dia após dia, hora após hora, e se a gente não tomar uma providência por meio da palavra, olha, e o tratamento do pecado é o arrependimento. E o antídoto do pecado é o sangue de Cristo, para nos libertar, nos imunizar espiritualmente, para que possamos lidar com isso, para que possamos vencer isso através da perseverança, através da obra do Espírito Santo, que nos justifica, que nos regenera, que nos santifica e que vai nos glorificar naquele dia da vinda de Cristo para apanhar a sua igreja. E a outra coisa que nós precisamos entender é que o pecado traz como salário a morte. Mateus 16:26 diz: o que aproveita, qual é a vantagem do homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua salvação? Ou seja, quanto vale a sua salvação? Você saberia dizer?
Ou você poderia pagar pela sua salvação, você poderia pagar pela vida eterna que existe na pessoa de Jesus Cristo? De forma nenhuma. Não há valor que possa ser dado pelo resgate da alma de alguém. Ou seja, o valor a ser pago é o sacrifício de Jesus Cristo, é a morte e ressurreição de Cristo, é o reconhecimento da nossa condição miserável, precisando de Cristo para nos resgatar do pecado, precisando do Espírito Santo para operar em nós. A obra milagrosa de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, promovendo a justificação, a regeneração, a santificação e, por fim, a glorificação naquele último dia em que o Senhor há de nos chamar para levantar dentre os mortos e transformar os que estiverem vivos. Ou seja, Mateus 16, 26 nos deixa bem claro isso. E nós estamos muito preocupados com doenças. E temos que nos preocupar, usar máscara, medidas preventivas, tudo que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem nos proposto. Tudo que aquilo que o nosso governo e os seus estados confederados têm nos proposto. Mas nós temos que, mais ainda, nós temos que pensar que Deus, que criou todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Ele não está apático com essas coisas. O Senhor está vendo, o Senhor está agindo, o Senhor, Deus permite que muitas coisas que estão acontecendo aconteça para que você acorde, para que você entenda que tem um soberano governando o universo. Que a obra de Cristo, ela é para promover uma nova ordem mundial, uma mudança das coisas. É para tirar coisas velhas e começar e inaugurar coisas novas. Que você possa entender isso no seu coração, que você possa aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que você possa, em Cristo Jesus, começar o tratamento contra esse vírus chamado pecado, através do arrependimento, deixando o Espírito Santo te dar o antídoto, que é a palavra de Deus, te fazendo dar a volta, porque converter é dar a volta, conversão é dar a volta, é arrependimento, e te conduzir às mansões celestiais em Cristo Jesus. Oremos, falemos com Deus. Pai amado e querido, em nome de Jesus, Pai, eu peço agora, meu Deus, por essa pessoa que está participando comigo desse vídeo. Pai, entra neste lar, entra com cura, entra com libertação, entra com salvação, entra com provisão, entra com socorro do Senhor, meu Deus. Toca, Senhor, agora, meu Pai, na mente, na saúde emocional dessa pessoa, na saúde física dessa pessoa. Senhor, realiza a grande obra do Senhor, o grande milagre do Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, meu Deus, eu creio pela Tua palavra, eu creio pelo Teu nome, eu creio pelo Teu amor e misericórdia, que isso será feito, que isso já está acontecendo, em nome de Jesus e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. E a gente, até uma próxima vez, se Deus assim nos conceder. No YouTube também a gente está lá. Tem vídeo lá no YouTube para você também estar meditando, estar se edificando. Deus te abençoe.